O dia termina, mas sua mente ainda não entende. As horas passam e dentro de você ainda há vozes, cobranças, lembranças que não se calam. É como se o corpo pedisse pausa, mas o pensamento insistisse em continuar correndo. Hoje não é preciso lutar contra isso. Este vídeo é um abrigo, um espaço para soltar o peso do dia com suavidade. As reflexões estoicas que você vai ouvir foram criadas para libertar a mente daquilo que já cumpriu seu papel. Pensamentos que cansam, medos que apertam, exigências que não cabem mais. Você não precisa carregar tudo até amanhã. Basta respirar, permitir e descansar. Deixe que a noite leve o que não pertence mais a você. Há dias em que parece que nada foi suficiente. Você fez o possível, talvez até mais do que devia, mas ainda sente que ficou algo pendente. O corpo se deita, mas a mente continua listando tarefas, revendo erros, tentando consertar o que já passou. É uma luta silenciosa, e é ela que tira a paz de tantas noites. Os estoicos entendiam isso. Sabiam que a tranquilidade não vem do controle, mas da aceitação. Para eles, o fim do dia era um ritual, um momento para revisar com calma, não para se punir, mas para compreender. O que dependeu de mim, eu fiz. O que não dependia, posso agora soltar? É simples, mas profundo. Quando você começa a distinguir o que é seu do que é do mundo, o peso se dissolve. Enquanto ouve estas reflexões, permita-se imaginar o dia sendo recolhido pela noite, como a maré que leva de volta o que já cumpriu, seu ciclo. Você não precisa segurar o que já terminou. Pode apenas observar, respirar e confiar. O mundo continua girando, mesmo quando você descansa. O desapego não é frieza, é sabedoria. É entender que o esforço tem limite e que a serenidade começa quando o limite é respeitado. O corpo se refaz no sono e a alma se refaz na entrega. Enquanto dorme, sua mente aprende a descansar com mais leveza, a não se culpar pelo que não depende, a não carregar o que não cabe, a não transformar cada erro em fardo. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, a paz que nasce quando nada dentro de você luta contra o inevitável. É uma serenidade ativa, que observa, compreende e solta. Quando essa sabedoria toca o coração, o sono vem fácil, natural, profundo. E ao amanhecer a leveza é perceptível. O dia começa com uma mente limpa, um coração sem pressa, uma força calma que não precisa provar nada. A vida segue com o mesmo ritmo, mas o seu olhar muda. E isso muda tudo. Dormir com serenidade é um treino de liberdade. E hoje, enquanto você descansa, essa liberdade começa a crescer dentro de você, silenciosa e firme, como o amanhecer que chega sem esforço. Reflexão 1. Reconhecer o peso que o dia deixou. Você não precisa fingir que nada pesou. Houve cobranças, houve expectativas, houve pequenos atritos que ficaram grudados na pele como poeira. Reconhecer isso não te enfraquece, te humaniza. Imagine que você entra num quarto seguro, com a porta entreaberta e o ar levemente fresco. O mundo, lá fora, continua, mas aqui dentro existe um abrigo. Você olha para as coisas que trouxe do dia como quem olha para uma mochila. Não julga a mochila. Você apenas abre, vê o que tem, retira aquilo que é inútil carregar esta noite e deixa sobre uma cadeira ao lado da cama. Respira e percebe que o corpo entende o gesto. Os ombros cedem um pouco, a mandíbula solta, a respiração encontra um ritmo mais lento. O pensamento diz que ainda falta muito. A sua presença responde que agora não é hora de terminar tudo. É hora de respeitar o fechamento deste ciclo. Se um arrependimento insiste, você o observa como se fosse um visitante tardio que bateu à porta. Você pode dizer, hoje não, com gentileza. Você pode convidá-lo a voltar amanhã, em horário de trabalho, quando sua mente estiver clara. Agora a sua tarefa é simples: reconhecer o peso, para que ele não precise gritar para ser visto. Você não precisa dar solução a cada item, apenas admitir que eles existem. Reconhecer é como acender uma luz de cabeceira. Não ilumina a rua, ilumina só o quarto, o suficiente para não tropeçar.
Fique um instante atento ao ar que entra, ao ar que sai. Sinta o contato do lençol com a pele. Ouça algum som distante. Uma pequena prova de que a vida segue lá fora enquanto aqui o descanso se prepara. Você está em casa. Seguir em frente fica mais fácil quando você aceita o que está nas mãos agora. Seguimos juntos, sem pressa, um passo leve por vez. Reflexão 2. Aceitar que nem tudo precisa ser resolvido. Há ideias que querem a sua atenção às 2 da manhã. São insistentes. Dizem que, se você não pensar agora, algo ruim acontece. Essa é a ilusão do controle travestida de urgência. Aceitar que nem tudo precisa ser resolvido hoje é um gesto de maturidade. Pense numa vela discreta no canto do quarto. Ela não quer iluminar o bairro, apenas deixar o ambiente terno, aquecido. Você não apaga o mundo. Você reduz o raio do que é essencial. Há decisões que só amadurecem quando você dorme. O sono é o silêncio fértil em que as soluções crescem sem esforço. Lembrar disso te devolve um poder simples: escolher o momento. Você pode dizer para si mesmo com delicadeza: eu vejo esse assunto, mas ele não manda em mim. Se vier um pensamento insistente, você o coloca numa prateleira imaginária com um bilhete: resolver de manhã. E você cumpre esse acordo com você. O corpo entende a mensagem e se reorganiza. Perceba agora sua respiração. Conte mentalmente 4 tempos ao inspirar, 4 ao expirar. 2 vezes, sem pressa. Sinta o peito relaxar como quem desamarra um nó. A noite não exige que você seja herói. Exige apenas que você confie no que pode esperar. O que é do mundo, espera. O que é seu, descansa. E o descanso, hoje, é a sua melhor resposta. Reflexão 3. Observar o cansaço com compaixão. O cansaço não é inimigo. É um mensageiro. Ele diz que você entregou energia, que você tentou, que você viveu. Quando o cansaço chega, ele não pede julgamento, pede cuidado. Imagine um jardim no fim da tarde. As flores se fecham um pouco. As folhas recolhem brilho. Nada está errado. É o ciclo natural. Você também tem ciclos. Olhe para si com a mesma ternura que você teria por alguém querido ao fim de um dia longo. Pergunte ao corpo o que ele pede. Talvez seja apenas um copo d'água, uma respiração mais funda, um travesseiro ajustado. Talvez seja admitir que hoje não dava para tudo. Cansaço não se resolve com dureza, mas com gentileza. Ao sentir o peso nas pálpebras, permita que esse peso seja um convite, não uma cobrança. Traga a atenção para a nuca. Relaxe os músculos, solte um suspiro. Perceba que o coração não está correndo uma corrida agora. Ele pode abrandar. Se a mente tentar interpretar o cansaço como fracasso, lembre, é apenas o corpo pedindo manutenção. Assim como um jardineiro rega com calma e não puxa as folhas para que cresçam mais rápido, você cuida, não violenta. Essa compaixão consigo mesmo não te torna fraco, te torna lúcido. E a lucidez é o solo, onde a serenidade floresce. Reflexão 4. Respirar para liberar a tensão. A respiração é a sua ferramenta mais simples. Está sempre com você. Ninguém pode tirar. Quando você respira consciente, o corpo aprende um caminho de retorno. Pense num rio lento que atravessa um campo. Ele não luta com as margens, ele contorna. Inspire pelo nariz como quem acolhe esse rio entrando. Expanda a barriga um pouco. Segure um instante suave. E solte o ar pela boca como quem vê o rio seguir seu curso. Faça isso algumas vezes. Note que os ombros descem sem esforço, que a testa suaviza, que a língua repousa. Não force demais. O rio não acelera para chegar logo. Ele chega porque não para. Se um pensamento tenta interromper, você o deixa passar como uma folha que desce corrente abaixo. A respiração abre espaço dentro. Onde havia aperto, há circulação. Onde havia barulho, há um som mais baixo, quase um sussurro. Você não precisa contar nada para ninguém. Você apenas respira. E nessa simplicidade, existe uma sabedoria antiga que Marco Aurélio entenderia. Governar-se nas pequenas coisas, para suportar com elegância as grandes.
Seguimos juntos, leves, permitindo que o ar faça o trabalho que ele sabe fazer. Reflexão. 5. Soltar o controle do que não depende de você. Há portas que não se abrem no horário que você quer. Há ruídos que não se calam quando você pede. Há pessoas que agem como podem, não como você gostaria. E tudo isso é parte do mundo, não parte de você. Imagine uma porta grossa que abafa. O som da rua. Você está do lado de dentro. O barulho existe, mas não invade. É esse o efeito de soltar o controle do que não é seu. Você identifica o que pertence às suas mãos e o que pertence ao fluxo da vida. O que é do outro, você devolve. O que é do tempo, você respeita. O que é do acaso, você acolhe sem amargura. Fazer isso não é abandonar responsabilidades. É concentrar coragem onde ela tem efeito. Repita com voz baixa, como quem sela um acordo. Eu cuido do que é meu. O que não é, meu, eu solto. Sinta a diferença que essa frase faz no corpo. Ela tira peso dos ombros, libera o estômago, abre espaço ao redor do coração. Soltar é não brigar com o inevitável. É aceitar que a noite tem seu ritmo e que você, ao segui-lo, volta a ser inteiro. Se o pensamento insistir em tomar as rédeas do que não lhe pertence, lembre que a porta está fechada. Do lado de dentro, você pode escolher o volume da sua paz. Reflexão 6. Perdoar-se pelas falhas humanas. Você errou em algo hoje. Talvez tenha falado mais alto do que queria. Talvez tenha prometido e não conseguiu cumprir. Talvez tenha esquecido um detalhe importante. Isso não torna sua vida menor. Isso te torna humano. Existe dentro de você uma brasa discreta, uma luz que não apaga. Esse é o seu valor intrínseco, que não depende do desempenho do dia. Aproximar as mãos dessa brasa é lembrar que falhas são parte do processo de aprender. Em vez de levantar muros de culpa, você pode levantar uma tenda de honestidade. Perguntar com calma o que pode ser reparado amanhã. Assumir o que é seu, sem se esmagar. A culpa cega, a responsabilidade ilumina. Se um arrependimento te deixar inquieto, escreva mentalmente uma carta curta. Eu reconheço, eu aprendo, eu me perdoo. Sinta o corpo reagindo a isso, como se o ar ficasse menos denso. Não se trata de passar pano para si, e sim de não prender a alma numa masmorra que não educa. Se a ansiedade apertar demais e for recorrente, considere pedir ajuda a um profissional de confiança. Cuidado é coragem. Cuidar de si é uma forma de respeito. E o perdão que você se oferece hoje abre caminho para o descanso que chega sem resistência. Reflexão 7. Acolher o agora sem resistência. O agora é simples. Normalmente é a mente que o complica. Agora, há um corpo deitado, há ar entrando e saindo. Há um teto ou um céu acima. Há uma cama que te sustenta. Imagine um lago calmo que reflete a lua. Se você mexe muito, a imagem se desfaz. Se você deixa o lago ser lago, a imagem se recompõe. Acolher o agora é permitir que a água assente. Você não precisa enfeitar o momento com pensamentos. Pode apenas estar. Se vier um impulso de revisar o dia como quem busca a prova, você sorri por dentro e diz, não hoje. Você volta ao que sente. O peso das cobertas, o frescor no rosto, o som leve em algum lugar da casa. O agora é um abrigo silencioso que você aprende a habitar. Quando o presente é acolhido, o corpo se permite descansar, porque percebe que não está em guerra. Aceitar o agora não é. Concordar com tudo é parar de brigar com o que já é. E é nesse gesto simples que a noite encontra você. Reflexão 8. Encontrar calma no simples. Você não precisa de grandes soluções para dormir. Precisa do básico, bem cuidado. Um copo d'água ao lado da cama, a luz baixinha, o celular longe, o travesseiro ajustado, o cobertor que envolve como um abraço. Calma nasce de escolhas pequenas repetidas com carinho. Deixar a janela um pouco aberta, sentir a brisa, desligar a última notificação, pensar. Numa cena cotidiana boa, uma xícara de café quente nas mãos, uma conversa que te fez bem, um sorriso de alguém querido. O simples é suficiente quando a alma não está exigindo espetáculo.
Imagine que cada detalhe do quarto é um amigo silencioso. O lençol, a cortina, o cobertor, todos trabalhando com você para criar calor humano. Respire mais uma vez, com suavidade. Se um pensamento grandioso tentar ocupar espaço, agradeça a visita e convide-o a voltar amanhã. Hoje, a casa é do essencial. A calma. Se faz como quem assenta uma caixa de memórias num canto e diz: depois eu vejo. E ao dizer isso, você ganha espaço para deitar por inteiro. Reflexão 9. Ver o descanso como parte do dever. Os antigos sabiam: o arco não pode ficar sempre retesado. Se você puxa a corda o tempo todo, ela cede, racha, perde força. O descanso não é fuga. É parte do compromisso com a vida que você escolheu. Imagine que você caminha por uma trilha durante o dia e quando o sol encosta no horizonte, você para. Não, porque você seja fraco, mas porque a noite pede outro ritmo. Você acende um pequeno fogo, aquece as mãos, escuta o som da mata. Amanhã, a trilha continua. Hoje, o dever é recuperar a força. Quando você inclui o descanso no projeto, a culpa perde espaço. Uma mente que descansa trabalha melhor, ama melhor, responde melhor. O sono é um aliado estratégico, não um luxo. Diga para si mesmo, com convicção suave: descansar também é trabalho do meu corpo. Sinta o coração concordando, batendo num compasso mais amplo. Deite com a sensação de quem faz o que é certo. Se surgir a velha frase, não fiz o suficiente, responda com sinceridade: hoje eu fiz o que pude, agora eu faço o que preciso. E o que você precisa, neste momento, é permitir que o corpo te leve para dentro do sono como quem atravessa uma porta tranquila. Reflexão 10. Agradecer o que o dia trouxe, mesmo o difícil. A gratidão não é um truque de pensamento positivo. É um reconhecimento do real. Hoje houve falhas e acertos. Houve atrasos e encontros. Houve o que você queria e o que você não queria. E tudo isso compôs a matéria da sua vida. Agradecer é olhar para o tecido do dia e enxergar os fios que, mesmo ásperos, estão tecendo algo. Pense num farol distante, lá no fundo do escuro. Ele não apaga o mar revolto, mas dá referência. Gratidão é esse farol. Você lembra de um gesto pequeno que recebeu, de um trecho do caminho que foi mais fácil, de uma frase que trouxe clareza, de uma lição que nasceu do incômodo. Agradecer não quer dizer achar bonito o que doeu. Quer dizer reconhecer a força que você descobriu ao passar por isso. Quer dizer honrar o seu fôlego, mesmo quando ele veio curto. Feche os olhos, traga à mente 3 detalhes de hoje que merecem um obrigado. Talvez seja o café quente, a mensagem de alguém, 1 minuto de sol no rosto. Talvez seja ter chegado até a cama. Sim, isso também é digno de gratidão. Sinta como esse gesto muda o clima dentro de você. O corpo acolhe, a mente adormece um pouco. E você percebe que a noite não precisa ser vencida, precisa ser recebida. Se algo ainda cutucar por dentro, você diz: eu te vejo, mas agora eu descanso. E permite que o farol fique aceso lá ao fundo, guiando com discrição, enquanto você navega para um mar mais calmo. Você chegou até aqui com honestidade e cuidado. Segue tudo bem não ter pressa. Quando sentir, seguimos juntos para a próxima reflexão, com a mesma leveza, um passo de cada vez. Reflexão 11. Compreender que o esforço também precisa de pausa. Você é dedicado. Puxa o dia para frente. Cumpre o que dá, tenta empurrar o que falta. Mas toda força tem seu intervalo. Pense numa montanha sob o sol. Os alpinistas não sobem sem paradas. Eles respeitam o ar, bebem água, observam o caminho antes de avançar. O corpo pede o mesmo. Há uma sabedoria em recolher-se quando a luz vai baixando. Você não perde o que construiu por descansar. Você protege o que construiu. Agora, permita que os músculos do rosto desçam um pouco, que a testa solte tensão, que os olhos encontrem o escuro com segurança. Repare no peso bom do cobertor. Sinta o colchão receber você. Ouça um ruído distante e deixe esse som lembrar que o mundo segue.
enquanto aqui dentro tudo pode diminuir de volume. Aceitar a pausa não é abandonar o objetivo, é cuidar do instrumento. Uma corda afinada precisa repousar. Uma mente clara precisa dormir. Diga com suavidade que esta noite é parte do caminho. Você chegou até aqui. Agora, o próximo passo é parar. Seguimos juntos, um passo leve na direção do silêncio. Reflexão. 12. Deixar o futuro para o amanhã. O amanhã tem o próprio tempo. Não adianta tentar viver 2 manhãs na mesma noite. Imagine uma janela com a cortina fechando devagar. Do lado de fora, há coisas que você não vê e não precisa ver agora. Você se permite ficar no lado de dentro, onde a penumbra é segura. Os planos que esperam lá fora não desaparecem só porque você não os vigia. Pelo contrário, ganham solidez quando você descansa. Se um cenário insistir na sua cabeça, como um filme que quer rodar sem parar, você agradece a lembrança e a deixa na prateleira. O relógio não manda aqui. A respiração manda. Puxe o ar pelas narinas, solte pela boca, em um ritmo calmo. Note como o peito se abre e se fecha, como uma onda pequena que não quer provar nada. Deixar o futuro para o amanhã é confiar no chão de agora. O agora é simples. Corpo deitado, olhos que podem relaxar, coração que se permite bater sem correria. O amanhã chega. Melhor quando hoje termina com respeito. Mais um passo leve, e tudo fica mais quieto por dentro. Reflexão. 13. Aceitar o imperfeito como suficiente. A vida não se apresenta polida como vitrine. Ela chega com cantos, com arestas, com erros que ensinam. Pense num cobertor com um remendo. Não é feio, é história. Ele esquenta do mesmo jeito e às vezes até melhor, porque carrega memória de cuidado. O seu dia teve esforços tortos, frases que saíram pela metade, uma distração que te incomoda. Você pode olhar para isso como quem olha para um remendo e dizer: ainda cumpre seu papel. O essencial foi feito. O que sobrou ganha espaço amanhã. O imperfeito também é suficiente quando o coração está presente. Deixe o corpo sentir esse alívio. Note a temperatura da sua pele nas mãos. Note como a garganta relaxa quando você não exige perfeição. Alguns detalhes podem esperar, e o que não pode esperar já foi cuidado. Aceitar o imperfeito não te torna menos exigente com a vida. Te torna mais justo com você. Você não precisa vencer a noite. Precisa habitá-la com honestidade. Seguimos juntos nesse espaço onde o suficiente é sagrado. Reflexão. 14. Perceber que tudo passa, inclusive o peso. O que agora parece grande, se torna menor quando observado com calma. Uma nuvem pesada ocupa o céu por um tempo. E depois desliza, abre claridade, muda de forma. O que você sente também se move. Você não precisa empurrar a nuvem com as mãos. Basta deixar o vento fazer o trabalho. Traga essa imagem para o corpo. Reconheça a pressão nos ombros. Aceite o nó no estômago. E fique, sem lutar. Repare em 3 respirações inteiras. 1, 2, 3. O ar entra e sai. Enquanto isso, a nuvem se desloca. O peso perde borda quando você o vê sem pânico. A mente lembra que cada sensação tem começo, meio e fim. Talvez o fim não seja agora, mas já se aproxima. Dentro desse movimento, você descansa. E ao descansar, você dá à vida o tempo de dissolver o que aperta. Tudo passa. Até o que parece eterno passa. Você pode confiar nesse ritmo antigo. Seguimos juntos com o olhar quieto de quem observa o céu. Reflexão. 15. Soltar expectativas que apertam. Expectativa é como sapato um número menor. No começo dá para andar, depois dói. O pé não é culpado por inchar no fim do dia. O sapato é que precisa de ajuste. Olhe para o que você esperava hoje. Talvez você tenha colocado um padrão alto demais num horário curto demais. Talvez tenha exigido de alguém o que essa pessoa ainda não podia oferecer. Você pode afrouxar o laço. Você pode desamarrar. Sinta como essa ideia mexe com o corpo. É uma folga nos pensamentos. Os dedos dos pés relaxam, as mãos soltam o punho.
Você segue comprometido com o que importa, mas sem colocar uma fivela no que foge do seu alcance. Ao soltar a expectativa, você ganha espaço para ver o que realmente aconteceu, não o que imaginou. É ali, no real, que a calma mora. O chão não some quando você ajusta o sapato. Ele fica mais confortável. Fique aqui respirando enquanto as exigências perdem dureza. Seguimos juntos, sem apertos, do jeito que dá. Reflexão. 16. Cuidar do corpo como templo da alma. Seu corpo é a casa onde a sua vida acontece. Ele guarda seus passos, seus abraços, suas lutas. Quando você cuida dele, a mente recebe o recado. Aqui dentro, a vida é tratada com carinho. Talvez hoje baste esticar devagar as pernas, girar os ombros, beber um pouco de água. Talvez seja arrumar o travesseiro até encontrar o encaixe que alivia o pescoço. O sono chega mais fácil, quando o corpo se sente respeitado. Imagine abrir uma janela para arejar um quarto. O ar se renova, a temperatura muda, o ambiente agradece. Faça isso por você. Toque sua barriga com a mão. Sinta o movimento do ar. Se a cabeça tenta correr atrás de tarefas, traga a atenção para a pele. A pele sabe do agora. Cuidar do corpo não é luxo, é base. Você trata o que você é, não só o que você produz. Ao ajeitar o cobertor, você está dizendo: eu mereço descanso. E esse merecimento não depende de desempenho. Seguimos juntos, mais inteiros, mais gentis. Reflexão. 17. Respirar como ato de entrega. A respiração é a canção silenciosa que embala a noite. Não precisa ser firme, não precisa ser longa. Apenas natural. Imagine uma rede que balança devagar entre duas árvores. Você deita e o corpo descobre um ritmo que não precisa ser ensinado. Inspire sentindo as costelas abrirem um pouco. Expire como quem pousa. Se um pensamento vier, você o balança junto e ele adormece. Entregar-se à respiração é confiar que há algo em você que sabe o caminho de volta para casa. Deixe a língua solta no fundo da boca. Deixe os olhos pesarem. Deixe os dedos amolecerem. Nada disso é dramático. É simples, cotidiano, humano. A cada ciclo de ar, você devolve ao mundo parte do que carregou. E o mundo devolve a você um lugar para descansar. A rede não puxa você, ela recebe. A respiração não exige, ela sustenta. Você pode ficar aí, ouvindo o leve sussurro do próprio peito. Seguimos juntos, embalados, sem pressa. Reflexão 18. Abrandar o diálogo interno. O pensamento às vezes fala alto como um rádio mal sintonizado. Muita interferência, pouco conteúdo útil. Em vez de brigar com a estação, você ajusta o volume. Imagine a sua mão girando um botão, reduzindo alguns pontos. Não é silêncio total, é um som tolerável. Quando a mente tenta te contar a mesma história, você reconhece e diz por dentro: já ouvi, obrigado. O rádio segue ligado, mas você escolhe o volume. Isso é autonomia. E autonomia acalma o corpo. Repare na mandíbula, solte. Repare no espaço atrás dos olhos, relaxe. Repare na temperatura do ar na ponta do nariz. O corpo responde ao novo volume. A história perde força quando não encontra plateia. Você não nega o que sente, só não oferece o palco inteiro. Aos poucos o rádio vira fundo musical. A casa escurece de forma gostosa. O travesseiro recebe o peso da cabeça como quem recebe uma visita querida. Seguimos juntos, com as palavras por perto, porém mansinhas. Reflexão 19. Transformar o medo em presença. O medo aparece para te proteger. Muitas vezes exagera, faz confusão, imagina monstros. Em vez de expulsá-lo, convide-o para andar com você pela casa escura com uma lanterna pequena na mão. A lanterna não ilumina o quarteirão, mas basta para o próximo passo. Presença é isso. Luz suficiente para agora. Traga a atenção para a sola dos pés, mesmo deitado. Imagine que há chão, firme. Sinta o ar tocando a garganta por dentro. O medo quieta quando percebe companhia. Você se torna o adulto na própria sala. Se um pensamento ameaçador surgir, você encurta a frase dele.
Em vez de "e se tudo der errado", você deixa "e se" e em seguida solta. O resto você não alimenta. A lanterna volta para o caminho. Você está no quarto, deitado, protegido. O mundo é grande, mas o seu abrigo é maior por dentro quando você ocupa o espaço com presença. Medo vira vigilância gentil. Vigilância gentil vira descanso. Seguimos juntos, com a lanterna a um palmo do chão. Reflexão 20. Ver o silêncio como mestre. O silêncio ensina sem palavras. Ele não traz respostas prontas. Ele cria espaço para as respostas aparecerem quando for a hora. Pense no céu de madrugada, pontilhado de estrelas. Nada grita ali. Mesmo assim, há direção. Quando você escolhe ficar em silêncio, dentro e fora, você dá ao corpo a chance de se reorganizar. O coração acha um compasso que combina com a noite. A mente se encosta no travesseiro como quem confia na cama. Silêncio não é falta, é presença do Pientue. Essencial. Se um ruído interno insiste, você o deixa passar como quem observa uma estrela cadente. Veio, brilhou, foi. Deixe a respiração ser o que é. Deixe a língua parada. Deixe os olhos fechados, sem esforço. Esse mestre discreto te leva para perto de quem você é quando não precisa performar. Se alguma dessas reflexões trouxe leveza ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precise respirar e descansar. Seguimos juntos, guardando essa quietude para avançar com suavidade. Reflexão 21. Encontrar serenidade no comum. A serenidade às vezes está no gesto mais simples. Dobrar uma camiseta com calma. Encostar a testa no braço e sentir o tecido. Apagar a luz com um toque leve. O comum não é pequeno, é o chão da vida. Quando você dá atenção a ele, a mente se organiza. O extraordinário é uma soma de cotidianos bem vividos. Traga a memória de um momento banal que te trouxe paz. A água morna no banho, o cheiro de sabão limpo na casa, a luz fraca do corredor. Sinta como... Isso acalma o corpo agora, mesmo sem essa cena estar acontecendo. O sistema aprende com as lembranças. Você pode repetir por dentro. O simples me basta. E basta mesmo. O sono não precisa de espetáculo. Precisa de condições. Você já as prepara quando valoriza o comum. As mãos descansam abertas. O rosto deixa o peso cair. E o quarto vira um lugar de cuidado, como sempre foi. Seguimos juntos, pé no chão e coração manso. Reflexão 22. Amar o que é. Amor fati. Amar o que é não significa aplaudir. Tudo. Significa dizer sim ao real como matéria do seu caminho. Imagine uma estrada sob chuva leve. Nem sol demais, nem tempestade. Você aceita a garoa, ajusta o passo, segue. O choro de uma frustração pode ser essa chuva. Você acolhe, sem exagero, sem negar. Amor fati é escolher cooperar com o que já é, para transformar de dentro. Diga por dentro, eu não brigo com o que está dado, eu trabalho com ele. A respiração acompanha. Inspire como quem recebe a estrada, expire como quem pisa firme. Quando a mente cria um "se fosse diferente", você devolve "é assim e eu posso lidar". Essa frase não engessa, abre um espaço de ação real. O corpo entende e solta a tensão. O peito ganha folga por dentro. A cabeça para de procurar atalhos inexistentes. A noite te recebe sem resistência. Seguimos juntos, aceitando a garoa como parte do caminho. Reflexão 23. Aceitar o descanso como sabedoria. Descansar não é um prêmio, é um requisito. Imagine uma cadeira de balanço numa varanda. Ela não vai a lugar nenhum. E mesmo assim, o movimento é gostoso, necessário, restaurador. O seu corpo, balançando entre uma respiração e outra, encontra esse ritmo de volta. Quando você aceita que descansar é um ato inteligente, a culpa perde argumento. Repita por dentro, sem rigidez. Eu descanso para poder servir melhor a mim e aos outros. Sinta o efeito da frase no ritmo do coração. Ele tende a descer um degrau. Os ombros caem um pouco. A boca desenha quase um sorriso. Você percebe que a cabeça quer recomeçar conversas antigas e responde: não agora, eu estou cuidando do motor. O mundo entende. E se não entender, tudo bem.
Você não descansa para provar, você descansa para viver. Seguimos juntos, aprendendo a apoiar o corpo no que faz bem. Reflexão 24. Acolher o sono sem cobrança. O sono não chega mais rápido porque você exige. Ele chega quando percebe espaço e segurança. Pense na cortina pesada que desce aos poucos. Ela não despenca, ela acompanha a gravidade. Você não obriga as pálpebras a fecharem. Você apenas facilita. Afaste o celular, ajuste o travesseiro, encontre uma posição que não brigue com seus ossos. Se a mente diz, preciso dormir agora, você responde, estou me preparando para dormir. Essa mudança de frase tira o freio de mão. O corpo agradece quando não é empurrado. O sono percebe a casa arrumada e entra. Se demorar, você não falhou. Você permaneceu no leito, respirando, dando sinais de que a noite é bem-vinda. Esse acolhimento muda mais do que parece. É o mesmo que abrir espaço na sala para um amigo sentar sem pressa. O sono gosta de gentileza. Seguimos juntos, sem cobrança, com confiança. Reflexão 25. Reconhecer que o mundo segue sozinho. Há uma tentação de acreditar que tudo depende de você. Mas a cidade apaga as luzes de algumas janelas, acende outras, sem pedir sua permissão. Há trânsito que continua, relógios que viram, marés de pessoas que vão e vêm. A terra gira, mesmo se você ficar deitado. Reconhecer isso não te torna menor, te coloca no tamanho certo. Você não precisa rodar o planeta com as mãos. Você pode ser apenas uma vida que descansa enquanto a engrenagem maior se move. Essa visão tira o peso do peito. O ar entra mais fundo. O estômago relaxa. Se um pensamento diz, mas e aquilo? Você responde, aquilo está no mundo e o mundo sabe girar. Você fez a sua parte até aqui. O resto tem um ritmo que não é seu. Entregar é inteligente. Entregar é humilde. Entregar é a arte de deixar a noite trabalhar por você. Seguimos juntos, cada um no seu papel, e o sono se aproxima. Reflexão 26. Valorizar o suficiente, não o perfeito. Há refeições simples que alimentam de um jeito que prato sofisticado nenhum consegue. Arroz, feijão, um pedaço de fruta. O suficiente sustenta. O perfeito muitas vezes cansa. A sua noite também pode ser simples. Luz baixa, cama arrumada o bastante, barulho reduzido, uma respiração que encontra lugar. Você não precisa virar especialista em sono para dormir. Precisa de um gesto consistente de cuidado. Pense no quarto como uma cozinha calma. Você ajeita o que dá e serve a si mesmo o prato de descanso. Sem excesso, sem culpa. Diga baixinho, o bastante me basta. Ouça como essa frase ecoa. Ela abre espaço na cabeça, como quem escancara uma janela num dia abafado. Você não corre mais atrás de uma versão ideal da noite. Você usufrui da noite que está aqui. E isso muitas vezes é o que faltava. Seguimos juntos, nutridos pelo suficiente. Reflexão 27. Confiar no tempo das coisas. Tudo tem um ponto de maturação. Uma fruta não adoça por grito. Um pão não cresce por impaciência. O seu processo também pede forno baixo. Ao deitar, você planta uma semente de repouso. No escuro, sem barulho, sem plateia, ela trabalha por si. Amanhã, o pensamento estará mais claro porque hoje você deixou o tempo agir. Se um tema te puxa, você diz, amanhã conversamos melhor. E cumpre o combinado. A confiança no tempo te devolve a dignidade de não se atropelar. Coloque uma mão sobre o peito, sinta o ritmo. Ele não apressa, ele mantém. Imagine uma fruta na árvore recebendo a noite, os bichinhos, o vento. Tudo colabora, nada se agita. Assim você. Confiar no tempo não é inércia, é parceria com a vida. Seguimos juntos, ao ritmo do que amadurece. Reflexão 28. Acordar com o coração leve. Quando a noite é respeitada, amanhã nasce diferente. Não é outro mundo. É o mesmo mundo com um olhar lavado. Imagine a luz entrando pela fresta da janela, devagar. O rosto encontra essa claridade e reconhece a hora. O corpo lembra que aprendeu a descansar e por isso levanta sem brigar. Você não precisa antecipar amanhã agora,
mas pode saborear a ideia de acordar mais leve. Esse gosto de amanhã acalma o hoje. É como preparar a roupa que você vai usar. Um gesto simples que orienta. O coração, ao imaginar isso, já se suaviza. Ele antevê um começo calmo, sem correria. E esse pressentimento ajuda a adormecer. Porque quem confia no despertar pode entregar o adormecer. Deixe a respiração afinar. Deixe a mente boiar um pouco. O amanhã cuidará de si quando chegar. Seguimos juntos, acolhendo a semente do amanhecer no escuro. Reflexão. 29. Recomeçar com presença e gentileza. Recomeçar não exige desempenho, exige presença. É como sair para a rua depois da chuva. A calçada ainda brilha molhada, o ar está fresco. Os passos pedem atenção para não escorregar. Você vai indo, sentindo o chão, agradecendo o frescor. Gentileza consigo é essa postura. Atenção sem dureza. Quando errar, você se recolhe e ajusta, não se agride. Quando acertar, você reconhece, sem se inflar. Tudo com um ritmo que respeita o corpo. Agora, deitado, você já treina isso. Ao perceber um pensamento correndo, você o nota e volta. Sem bronca, sem drama. É um passo após outro, em silêncio. A vida gosta dessa firmeza macia. O descanso cresce nesse clima. Repare no ar entrando, repare no ar saindo. Você está aqui, suficiente, pronto para recomeçar quando for hora. Seguimos juntos, passo calmo, olhar aberto, reflexão. 30. Viver sem carregar. O que não é seu. Você não é o depósito das demandas do mundo. Há coisas que pertencem à maré grande da vida e que não cabem nos seus braços. Pense num barco que solta a âncora. Ele não foge do mar. Ele aceita mover-se com a água. Você pode soltar as âncoras que te seguram no fundo que não te pertence. As expectativas alheias, a pressa que não é sua, as culpas herdadas. Solte com respeito, uma a uma. Sinta os músculos internos se reorganizarem. O peito ganha espaço. A respiração fica mais ampla. O pescoço agradece. Você não perde nada essencial ao soltar. Você ganha o próprio peso. O barco navega porque não está preso. E você vive melhor quando não carrega o mundo nas costas. Antes de fechar os olhos por completo, diga por dentro: eu fico comigo. O que é do mundo eu devolvo ao mundo. Essa frase é uma chave. Ela tranca o que precisa ficar do lado de fora e mantém aqui o que importa: o seu descanso. Seguimos juntos, com a leveza de quem sabe o que é seu e o que não é. À beira de um sono bom. Você chegou até aqui com um cuidado que talvez não tenha recebido de si mesmo há muito tempo. O quarto está mais manso. O corpo entendeu o convite. A mente, que antes corria, agora anda numa rua tranquila. Há um antes e um depois silencioso dentro desta noite. Você não precisou vencer nada. Só precisou reconhecer, aceitar, soltar. É assim que a serenidade age. Sem barulho, sem pressa, como uma maré que sobe e desce, cuidando da praia sem pedir licença. O que fizemos até agora foi abrir espaço. Espaço para o ar entrar, para a culpa sair, para a responsabilidade ficar do tamanho certo. Agora, neste fim da noite que também é começo de algo, a gente integra. Juntamos as peças num gesto simples, quase invisível, como quem recolhe uma manta caída no sofá e a dobra com carinho. Integração é isso. Guardar no coração o que vale, sem peso, e levar para a vida a leveza que você sentiu aqui. Pense por um instante em tudo o que hoje parecia urgente. Algumas coisas ainda são importantes. Outras já não te pedem nada agora. E você aprendeu o gesto de distinguir. Você viu como é possível olhar para o dia sem se acusar. Como é possível respirar de um jeito que ensina o corpo a confiar. Como é possível não lutar com o inevitável. E, ao mesmo tempo, manter a firmeza sobre o que depende de você. Essa mistura de suavidade e clareza é a base de uma coragem diferente. Não é a coragem de gritar. É a coragem de sustentar o que é real. Quando a vida vier com novas tarefas, novas conversas, novos imprevistos,
Haverá dentro de você uma casa acesa. Não um holofote cansado, mas uma luz de abajur que não falha. Essa luz você acendeu aqui, e ela segue com você. Talvez a mente diga que amanhã tudo volta. A rotina, as demandas, as pressas. E volta mesmo. Só que algo mudou no seu modo de estar ali. Você não precisa mais vestir a armadura antes de tomar café. Não precisa mais carregar os bolsos de "e se?". Você pode chegar como quem abre uma janela e deixa o ar circular. O estoicismo que nos guiou não é camisa de força. Ele é uma lembrança diária. Cuide do que é seu, com gentileza e firmeza. O que não é seu, devolva ao mundo, com respeito. É o tipo de sabedoria que cabe no bolso e não pesa. É uma frase simples, pronta para o bolso direito da sua manhã. Eu faço a minha parte e solto o resto. Essa frase, repetida com sinceridade, muda o corpo. O peito alarga um pouco. Os ombros desarmam 1 centímetro. A respiração encontra um ritmo que acompanha a vida, não que briga com ela. Agora, imagine que você está em uma cozinha silenciosa antes do amanhecer. A chaleira esquenta devagar. Não há pressa. Você coloca uma caneca sobre a bancada e observa o vapor subir. Tudo o que você aprendeu nesta noite cabe nesse momento simples. Você reconhece que fez o possível. Aceita que algumas respostas vêm com o tempo. Respira e confia. A caneca aquece as mãos. O calor chega à pele e diz ao corpo: estamos seguros. A segurança não está na ausência de problemas. Está neste gesto de atenção. Você desenvolveu isso aqui e pode repetir onde estiver. O mundo lá fora continuará deixando louças na pia, prazos no calendário, notícias que te puxam. Você não precisa mergulhar de cabeça no mar antes de molhar os pés. Pode colocar a ponta do pé, sentir a temperatura, escolher o passo. Este é o jeito novo de caminhar. Talvez, em algum momento, você duvide. A mente humana gosta de testar a paz. Vem com argumentos, compara, exige. Nessa hora, lembre do rio calmo que você visitou respirando. Lembre do farol distante que não briga com o mar. Lembre da porta que abafa o ruído sem negar que a rua existe. São imagens que você pode carregar como chaves de casa. Não precisa repetir todas sempre. Escolha uma que encaixa melhor no dia. Se o barulho interno cresce, feche a porta por dentro e ajuste o volume da própria voz. Se a incerteza vier grande como o céu de tempestade, olhe para o farol. Orientação simples, sem alarde. Se a ansiedade tentar te puxar pela gola, volte ao rio da respiração. Inspire como quem acolhe. Expire como quem deixa ir. O corpo entende. A mente aprende. O coração agradece. Você começou esta noite com peso. Agora sinta como esse peso mudou de lugar. O que era pedra virou areia, e a areia se espalha. Você não precisa recolher grão por grão. Precisa apenas não segurar de novo o que já soltou. Há hábitos antigos que vão tentar voltar. Velhas frases que procuram palco. Quando elas chegarem, ofereça uma cadeira, não a casa inteira. Deixe que fiquem um pouco sem comandar o roteiro. É assim que a autonomia se constrói, com presença que não expulsa e também não se rende. Esse jeito sereno de estar evita guerras internas que cansam sem construir. Se em algum momento do dia você perceber que a culpa quer colar de novo, use o que aprendeu com o perdão. Perdão é mergulhar as mãos em água morna depois de um dia longo. Não é uma teoria moral, é um gesto prático de cuidado. Você olha para o erro, nomeia sem drama, aprende, faz o possível para reparar e se oferece respeito. Respeito não é desculpa para repetir tudo, é o chão firme para escolher melhor. E se perceber que a ansiedade ou a tristeza ficam constantes e pesadas, permita-se apoio. Conversar com um profissional é sinal de força, não de fraqueza. Você não precisou ser herói esta noite. Não precisa ser herói amanhã. Precisa ser honesto com o que sente e generoso com o que precisa. Há também a gratidão que você treinou sem slogans. A gratidão que enxerga a matéria da vida, como ela é. Quando o dia amanhecer,
Você pode brincar de achar 3 coisas discretas que merecem obrigado. Não precisa ser a maior conquista. Pode ser o pão quentinho, a água que chega limpa, a risada curta de alguém na rua. Esse olhar muda a química da mente. Ele não fabrica alegria. Ele treina a atenção para o real que faz bem. E quando a atenção se educa, a serenidade encontra um lugar para morar. Você não está pintando o mundo de cor falsa. Está percebendo as cores que já existem e que às vezes passam despercebidas porque a cabeça corre demais. A aceitação, que você praticou como quem ajeita o travesseiro, vai servir na hora dos pequenos atritos do dia. A fila demorada, o e-mail que atrasa, o comentário torto. Em vez de reagir com dureza, você vai notar o impulso e deixá-lo passar, como quem vê uma nuvem atravessar o céu da manhã. É isso que Epicteto queria dizer quando lembrava que não decidimos o que acontece, mas podemos escolher como responder. Responder é diferente de reagir. Responder pede um segundo de presença. E um segundo de presença muda o rumo de uma conversa, de uma reunião, de um encontro com você mesmo. Talvez você pense que é difícil manter isso quando tudo esquenta. E é mesmo um treino. Um treino simples, repetido, humano. Você não precisa acertar sempre. Precisa lembrar mais rápido. Lembrar de respirar. Lembrar de perguntar o que pertence a você e o que pertence ao mundo. Lembrar de soltar a expectativa pequena que aperta. Lembrar de valorizar o suficiente. Lembrar que descansar não é um desvio. É parte do caminho. Cada lembrança é um tijolo. Aos poucos, você constrói um lugar dentro de si onde o dia pode entrar e sair sem bagunçar tudo. De tempos em tempos, faça uma pausa curta, invisível para quem te vê de fora. Traga o ar pelo nariz, solte pela boca, 2 vezes. Sinta o toque da roupa na pele. Note o contato dos pés com o chão ou do quadril com a cadeira. Ouça um som distante, qualquer um. Reconheça que você está aqui, e aqui é o único lugar onde algo real pode ser feito. Isso não paralisa. Isso orienta. No meio da pressa dos outros, esse gesto posiciona você. E posicionar-se é um dom da serenidade. Você talvez carregue projetos grandes, sonhos que pedem estrada. Eles continuam sendo seus. O que muda é o jeito de caminhar. Em vez de ir com os punhos fechados, você pode ir com as mãos abertas. Em vez de medir o valor da sua vida pelo tanto que entrega, você mede pela honestidade de como faz. A disciplina que você deseja nasce mais fácil quando a culpa não é a sua professora. A culpa sobe o tom e cansa. A disciplina silenciosa te acompanha como um amigo que lembra. Vamos juntos, passo a passo. E se um dia falhar, ele ajusta o passo, não vira as costas. A memória desta noite pode virar um pequeno ritual. Quando escurecer de novo, você sabe o caminho de volta. Não precisa ser longo. Pode ser uma luz baixa, um copo d'água, o celular longe, 3 respirações mais lentas, uma frase de coragem macia para guardar no bolso. Você repete o gesto, e o corpo aprende que ali há casa. Quanto mais você visita, mais fácil é chegar. E com o tempo, as noites difíceis se tornam menos frequentes. As que vierem, você saberá atravessar com a mesma doçura firme que usou hoje. Se em algum dia o mundo parecer alto demais, volte às imagens que te serviram. Não precisa escolher todas. Uma basta. Um jardim no fim da tarde, uma vela acesa, um lago que assenta, uma janela que deixa o ar entrar, um casaco que esquenta. Escolha a que te abraça por dentro e fique mais 1 minuto com ela. O corpo responde a essas ancoragens como quem encontra o cheiro de casa. E cheiro de casa acalma até quando chove forte lá fora. A verdade é que a vida sempre vai ter chuva e sol. A sabedoria está em saber quando abrir o guarda-chuva e quando estender a toalha no gramado. Você também pode aplicar a gentileza a quem caminha com você. Às vezes, alguém querido não sabe descansar. Às vezes, você encontra inquietações parecidas nas pessoas que ama. Não é sua função consertar o outro.
mas é possível oferecer presença, um silêncio respeitoso, uma pergunta simples. O que você precisa agora? Um copo de água, uma janela aberta, uma luz reduzida. A calma se multiplica quando encontra companhia, e a sua serenidade vira um lugar onde o outro pode respirar sem medo. Nos dias de trabalho pesado, de decisões importantes, de conversas que pedem coragem, guarde 3 lembranças desta noite. A honestidade com o peso, a entrega do que não depende de você e o respeito pelos seus limites. Essas 3 lembranças cabem em qualquer bolso, em qualquer sala, em qualquer reunião. Se você as colocar sobre a mesa invisível da sua consciência antes de agir, a ação será mais limpa. E limpa não quer dizer perfeita. Quer dizer justa, real, suficiente. Mesmo quando você não tiver todas as peças, vai dormir com a consciência de quem fez o que podia sem se violentar. Talvez você esteja se perguntando se tudo isso dura. Dura na medida em que é cuidado. É como uma planta. Não exige espetáculo, exige presença. Água quando a terra pede, luz na medida, espaço para crescer. Você é capaz de dar isso a si mesmo. E quando esquecer de regar, não se puna. Abasteça de novo. A maturidade é essa dança de perder e reencontrar. O reencontro fica mais rápido quando você não transforma o esquecimento em acusação. Você passou a noite inteira aprendendo isso sem se virar contra si. Pode continuar amanhã com a mesma leveza. Antes de encostar de vez no sono, volte a sentir o corpo. Sinta o peso bom da cabeça no travesseiro. Sinta o peito abrindo e fechando, calmo. Sinta o tecido sobre a pele. Sinta o ar tocando as narinas. Se houver um som distante, deixe que ele exista sem precisar decifrar. Você não precisa entender tudo para descansar. Precisa confiar um pouco mais no que já está funcionando. O coração trabalha por você sem que você mande. A respiração também. Há coisas em você que sabem cuidar da vida enquanto você dorme. Isso é um alívio grande. Entregar-se a isso é um ato de fé simples, do tamanho de uma noite. Se a mente tentar acender as luzes de novo, responda com uma imagem de abrigo. Uma casa pequena, de madeira, no alto de uma colina. Lá dentro, uma cama limpa, uma janela discreta, uma lâmpada quente, um livro fechado. A chuva cai lá fora, fina. Você escuta, não molha. O som da chuva serve de trilha para o repouso. Você está em segurança. Essa segurança não depende de trancas externas. Ela nasce de você ter criado espaço para existir sem ser exigido. É assim que a noite te encontra. Inteiro, respeitado, acolhido. No fundo, o que fizemos foi um retorno. Retorno ao que sempre esteve aí, mas que a pressa escondeu. Você não se tornou outra pessoa. Você relembrou o que já sabia, que a vida acontece agora, que o amor pelo real é mais leve do que a briga com o impossível, que a calma cresce quando você arrega com gestos simples. É um retorno à casa do possível, e a casa do possível é ampla, arejada, generosa. Nela cabem seus planos, seus afetos, suas pausas. Nela cabem seus erros e aprendizados. Nela cabe você, sem precisar diminuir para caber. Guarde, se quiser, uma frase curta para levar no bolso amanhã. Algo como: hoje eu caminho com presença e gentileza. E quando algo fugir do controle, você acrescenta: eu cuido do que é meu e solto o resto. Quando o dia exigir muito, você lembra: descansar também é minha tarefa. Quando a culpa aparecer, você responde: eu aprendo e me perdoo. Quando a incerteza apertar, você afirma: eu confio no tempo das coisas. São frases pequenas, mas com chão. Elas não prometem milagres. Elas te colocam no eixo. E o eixo é o lugar de onde você pode agir com firmeza macia. Se você quiser, ao acordar, faça um gesto que honre esta noite. Abrir a janela e sentir o ar. Colocar os pés no chão com 2 segundos de atenção. Beber um copo de água como quem agradece. Esses rituais discretos não tomam tempo, devolvem tempo. Eles te lembram que a vida boa não é a vida sem esforço, é a vida com esforço no lugar certo. E que a serenidade não é um prêmio distante, é um modo de caminhar em qualquer cenário. Você tem recursos,
Você provou isso para si mesmo nas últimas horas. Agora permita-se adormecer por completo. A cama te segura. A noite te acolhe. O mundo segue sozinho. Você, por um tempo, não precisa fazer nada. O corpo sabe trabalhar em silêncio, refazer músculos, guardar memórias, distribuir energia. A alma sabe se esticar na calma quando você dá permissão. Você deu. E isso já é muito. Talvez seja exatamente o que faltava. Deixe a última respiração consciente ir e vir. A pálpebra pesa. O pensamento diminui. O quarto se alinha ao seu ritmo. É um bom momento para fechar a história do dia com um ponto final pequeno, bonito, sincero. Se esta noite te ajudou a soltar o que pesa, siga o canal e volte sempre que precisar reencontrar a calma.